Ei, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Gustavo Lopes e você. Hoje nós vamos debater um tema muito ligado ou de muito interesse para a comunidade jurídica, que são as audiências virtuais, que se tornaram aí a grande novidade do momento nesse período de pandemia. E o nosso convidado já está online, é o meu amigo, juiz do trabalho no Distrito Federal, Marcos Ulloa. Vamos aqui trazê-lo para cá. Esse período é a hora sempre mais tensa. Ocultar. Não, cancelar. Apertei o negócio errado, Marcos. Espera aí. Marcos Ulloa. Ué, eu não estou conseguindo te chamar ao vivo. Marcos, você me segue no Instagram? Que estranho. Pede para entrar ao vivo no meu vídeo. Olha se você consegue aí. Que eu não estou conseguindo te puxar. Ocultar vídeo ao vivo de Marcos, fixar comentário, denunciar comentário. Eu não consigo te puxar ao vivo. Tenta me chamar ao vivo aí. Por favor. Quando você entrar, sai e entra de novo fazendo favor. Quando você entrar, vai aparecer um pedido para falar ao vivo comigo. Aí na hora que aparecer o pedido para falar comigo ao vivo, você clica. Olha aí se dá certo fazendo favor. Que estranho. Isso nunca aconteceu. Eu até vou simular uma outra pessoa qualquer aqui. Deixa eu ver aqui. Visualizar, cancelar. Deixa eu tentar de novo, Marcos. Deixa eu ver. Não aparece. Que coisa engraçada. Deixa eu ver. O Rodrigo tá aqui. Ó. O Rodrigo, transmitir ao vivo com o Rodrigo Barbosa. Aparece. Mas você, Marcos, quando eu te chamo aqui, não aparece essa opção. Denunciar comentário, Octavio de Fundo, nunca vi isso. Quando você sair, quando você entrar de novo, quando você entra, aparece um aviso mesmo. Quer entrar ao vivo? Uma tarjinha cinza. Você vai clicar nela. Mas eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo para ela aparecer. Interessante, ó. Aqui aparece participar ao vivo e o Marcos Ulloa aparece como não pode participar. Eu consigo marcar a Paula, consigo marcar a François, consigo marcar o Rodrigo, consigo marcar a Thalita, mas você, Marcos, é o único que não aparece para mim. Isso, sai e entrar. Olha aí. Vamos ver se ele sai e entra de novo. Que engraçado. Ô Marcos, você já fez lives aqui no Instagram, certo? Será que tem como, talvez, tá desabilitado? Ah, você tá pelo computador. Então é isso. Então matamos a charada. Tem que ser pelo celular. Só consegue pelo celular. Enquanto isso, gente, enquanto o Marcos alinha lá, vamos conversar um pouquinho sobre as audiências virtuais, né? Elas vêm nesse período como uma necessidade, porque é interessante que a gente percebe que os processos eletrônicos, com os servidores trabalhando de casa, eles voaram, com os juízes despachando de casa, eles voaram, os físicos deram uma travada, mas os processos físicos, pelo país afora, os tribunais de justiça, e o Tribunal do Trabalho não, porque o Tribunal do Trabalho já havia feito isso, mas os tribunais de justiça começaram a criar formas de digitalização. Marcos, sim. Agora vai. Só que uma situação que a gente não conseguiu solucionar nesse período de pandemia é realmente a necessidade das situações presenciais. E aí criaram as audiências virtuais como uma ferramenta de permitir que as partes pudessem comparecer e que o judiciário pudesse realizar as audiências. Fala, Marcos, boa tarde. Que prazer estar aqui com você. Prazer, meu amigo. Que bom que a gente pode falar aqui agora. Infelizmente, a gente não pode se encontrar fisicamente. Faz muito tempo que eu estou aí para ir em Belo Horizonte, você sabe, né? Estava marcado para ir aí. Mas são as contingências da pandemia. E esses problemas de conexão que nós acabamos de ter também podem ocorrer nas audiências telepresenciais, né? E é isso que nós vamos discutir aqui um pouquinho para você e para aqueles que nos estão nos assistindo. Pois é, inclusive, gente, o pessoal que está aí assistindo, convidem seus amigos advogados, juízes, promotores, partes, estudantes, porque esse tema é bem interessante e a gente está cheio de dúvida de como se posicionar, como proceder. Está tudo ainda um tanto quanto nebuloso, né, Marcos?
Gustavo, a situação da pandemia, ela trouxe uma situação para a gente que nós não temos mais verdades absolutas. Todas aquelas verdades que nós tínhamos como certas, elas caíram com a pandemia. Nós temos que dialogar e tentar encontrar novas saídas possíveis, soluções de contorno para a situação. Toda a relação trabalhista, toda a relação humana foi afetada pela pandemia, né? E na área trabalhista, mais ainda, porque você sabe que houve uma enxurrada de novas regras que se estabeleceram na relação de trabalho, suspensões de contrato, alegações de força maior, de fato do príncipe, que geraram muito mais demandas trabalhistas. E agora, nessa nova realidade, que nós não temos como entrar em contato físico de novo com as partes. E o processo de trabalho, principalmente, ele é muito pautado pela oralidade, você sabe disso. A questão da audiência, da presença das partes física para que nós possamos conversar. E nessa realidade, nós temos que encontrar saídas. Eu até fiz alguns pilares que eu estabeleci nesse tema de audiências virtuais, audiências telepresenciais, que eu, pessoalmente, tenho tentado observar para pautar os processos que estão sob minha responsabilidade. E são 6 pilares que eu estabeleci. Primeira coisa, avaliação da inclusão digital no Brasil. Como é que está essa inclusão digital no Brasil? Ela é extensa? Ela é viável? Segunda coisa, princípio da cooperação processual, que está no artigo 6º do CPC. Princípio da boa-fé processual e da lealdade processual. Terceiro, princípio da razoável duração do processo e as soluções de contorno. O que nós podemos fazer para resolver essa situação que se apresentou para a gente? Número 4, cautela e tolerância. Garantia da ampla defesa do contraditório das partes. Número 5, credibilidade e segurança da prova. O que nós podemos fazer para dar credibilidade, para dar segurança para essa prova que vai ser colhida? E número 6, que é um principal nesse momento, a manutenção da saúde. Nós não podemos partir de premissas que as pessoas estão imunes a essa doença, a esse vírus. E nós não sabemos quem pode ser afetado e em que nível vai ser afetado. Então, eu estabeleci esses 6 pilares para a gente conversar e estabelecer o que pode ser feito nesse momento processual. O que tem que ser feito para o processo do trabalho, principalmente, que é a minha experiência, continuar. Isso também vai se valer para outros ramos do judiciário também, mas o que nós podemos fazer para o processo continuar e para nós darmos uma solução para as partes que estão sempre querendo a urgência do seu processo. E quando nós falamos de urgência, a urgência é para a pessoa que tem um processo, aquele processo é o mais urgente do mundo, é o mais importante do mundo. Eu estou pensando que, e o que mais me vem na cabeça, Marcos, quando fala em audiência virtual, e até interessante que aí a gente começa a abrir o leque. Mas o que mais me vem na cabeça é a confiabilidade da prova. Porque eu não sei, cara. A verdade é que os advogados, a gente tem que até falar com cuidado, os advogados acabam tendo uma função de defender os interesses do seu cliente, né? E para isso ele tem todas as ferramentas legais. Eu sempre fico correndo. E a gente sabe que durante uma audiência, quando a testemunha está ali patinando, o advogado sempre tem aquela ânsia de dar uma cutucada, de falar junto, a própria parte mesmo está acompanhando. A boca dela mexe, às vezes, junto com a testemunha, mas o juiz está ali, exerce poder de polícia. Se o senhor falar, eu vou desconsiderar a prova. Se o senhor falar, né? E aí eu fico imaginando assim, ouvir uma testemunha de forma remota, sei lá, se alguém bota o teleprompter para ele falar, se fica alguém de trás falando para ele repetir. Como produzir, como que a parte contrária, né, que é a fiscal da lisura daquela prova, e como que o juiz, que tem o dever de exercer o poder de polícia, consegue, da melhor forma, da forma mais segura, da forma mais legítima, enfim, na prática, fazer esse contrapeso na produção da prova oral numa audiência virtual. Quer dizer, eu acho que eu já fui até numa questão complicada de cara, mas a minha maior ansiedade na questão da audiência virtual é a produção da prova. Vamos lá. Começando do começo. Antes da produção da prova, antes da audiência virtual em si, o que nós temos que fazer? É aquela questão da inclusão digital que eu estava conversando com você.
Tem umas pesquisas do IBGE e da FGV que dizem que só 59% da população brasileira tem acesso à internet. Destes 59%, só 25% tem acesso a uma banda larga de mais de 8 mega, que é a banda larga normalmente indicada para suporte dessas plataformas de audiências telepresenciais. É a indicada. Então, eu não posso pressupor de início que aquela testemunha, que aquela parte, ela vai ter primeiro condição de comparecer numa audiência telepresencial. Então, o que eu pessoalmente faço? Não estou falando que essa seja a melhor solução, nem a mais correta. É a solução que vem funcionando para mim. Eu intimo as partes, e através de seus advogados, para dizer se elas têm condições práticas e técnicas para comparecer em uma audiência telepresencial. Esse é o pressuposto básico. E se alguma dessas partes disserem que não tem condição, eu tenho que partir da boa-fé. Eu tenho que partir da premissa que aquela testemunha, aquela parte, realmente não tem condição técnica e prática de comparecer numa audiência telepresencial. E por que eu tenho que partir dessa premissa? Pela boa-fé. Eu não vou averiguar que aquela pessoa tem ou não condição. Eu tenho que presumir isso, salvo prova em contrário. E isso ganha força quando a gente fala do público do Poder Judiciário, né, Gustavo? Você sabe que a maioria das pessoas, principalmente no Judiciário Trabalhista, são pessoas desprovidas e não têm acesso a esse tipo de tecnologia. E se tem acesso, às vezes não sabe manusear esse tipo de tecnologia. Esse é o primeiro passo. Então, na minha visão, essa audiência tem que ser consensual. Se não houver capacidade prática ou técnica, nós vamos justificar, o juiz vai justificar, fundamentar nos autos, como orientou o CNJ, e esse processo vai ser adiado para uma outra oportunidade. E aí, durante as audiências, com as partes que têm a efetiva condição prática e técnica, nós temos que observar que vai ser um procedimento como seria um procedimento presencial. Só que com uma diferença, nós estamos com a interface tecnológica. E na interface tecnológica, segundo as orientações tanto do CNJ como do CSJT, nós precisamos gravar essa audiência. E aí está aquele ponto daquela pergunta, daquela aflição que você teve. Nós vamos gravar essa audiência. Principalmente a audiência de instrução, seja ela repartida, seja ela una. Nós vamos gravar essa audiência e essa audiência vai ficar disponível para todos no processo. Ela vai ser gravada em uma nuvem e depois vai ser disponibilizada às partes através de um link e até para os desembargadores em eventual recurso para o tribunal também vai poder assistir essa gravação. E aí está a segurança. A segurança que nós podemos fornecer, calcado sempre naquele princípio da cooperação, que eu sempre exalto às partes e advogados, quando eu começo a audiência telepresencial, é tomar esse compromisso inicial que não vai haver interferência externa na prova e avisá-los que essa audiência vai ser gravada. Aí está a possibilidade da segurança, porque a audiência gravada, diferentemente da audiência presencial, eu posso retornar a ela a qualquer momento. Quando eu estiver sentenciando, eu vou verificar aquela prova, eu vou verificar aquela gravação e eu vou poder verificar, inclusive, eventuais interferências externas. O cara está lendo. Exatamente. A forma de movimento corporal, existe uma técnica de estudo corporal que demonstra a alteração de um depoimento de forma artificial pelo movimento do corpo. Existe até uma série na Netflix, salvo engano, que chama Lie to Me. Você já deve ter visto. Não vi, é muito vou interessante. É muito interessante. É a leitura do corpo. Já viu aquela expressão, o corpo fala? O Sim. corpo fala. Eu já faço isso nas audiências presenciais. Na audiência telepresencial, eu posso fazer, inclusive, com mais vagar. E dou um exemplo do que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma audiência telepresencial e eu vi que era uma situação que o advogado estava no mesmo ambiente físico do seu cliente. Por quê? Acontece isso. O que é o ideal? O que é o recomendável? Que cada parte, que cada testemunha esteja num ambiente apartado, cada um em seu dispositivo tecnológico, fazendo a audiência.
Nesse caso específico, o advogado estava no mesmo ambiente físico do seu cliente. Então, uma primeira cautela que o juiz deve ter é pedir para que o advogado fique mais afastado do que o cliente. O cliente fica mais próximo da tela do computador e o advogado fica mais atrás, porque aí o juiz vai poder verificar se há o giro da cabeça, há alguma interferência. Mas no caso em si, eu vi, no momento da tomada do depoimento, que estava havendo interferência, sugestionamento do E nessa advogado das situação, respostas. estava o advogado e a testemunha que ele indicou no mesmo ambiente. Não era testemunha, era a própria parte. Estavam no mesmo ambiente no mesmo físico. ambiente. Estavam no mesmo ambiente físico. E, durante a audiência, eu percebi isso. Quando fui fazer a sentença, tive que mencionar a interferência externa indevida na resposta, e aí tem a consequência processual adequada, que, no caso, é a desconsideração daquele depoimento ou a aplicação da confissão naquele específico momento, e o juiz, nesse ponto, ele tem que indicar um minuto adequado, né? Um minuto da gravação, um segundo da gravação, até para facilitar, no caso de eventual recurso para o tribunal, o desembargador poder verificar, se ele quiser, aquela gravação e verificar se aquilo realmente aconteceu. E isso dá uma densificação a um princípio, sabe, que chama princípio da imediação, que normalmente é aplicado pelos tribunais quando eles vão julgar e valorar uma prova testemunhal em eventual recurso. O que o tribunal faz? Olha, eu tô valorando a impressão pessoal do juiz que colheu a prova pelo princípio da imediação, porque ele tem maiores condições de avaliar a situação, porque ele estava lá presente. Agora, veja bem, isso é um ponto positivo, o desembargador poderá, se quiser, averiguar o próprio depoimento gravado nos autos. Ele vai lá e pode tirar as suas próprias conclusões daquele depoimento, que passa pelo crivo interpretativo, seja da primeira instância, seja da segunda instância. Bom, pensando no virtual, eu me lembro de ter lido um provimento, uma portaria, algo nesse sentido. Eu não me lembro se local ou âmbito nacional, no sentido de que as testemunhas não poderiam, aí pensando na prova oral, né, testemunhal, que elas não poderiam ser intimadas para comparecer a outro local que não fosse uma sede da justiça. Você já fez audiência ouvindo testemunhas de maneira virtual? Já. E elas prestaram depoimento da onde? Da casa delas? Da residência delas ou do escritório do advogado. Elas estavam sempre em um ambiente que não era o ambiente do Estado. Isso é importante a gente mencionar também, porque existe uma corrente falando da possibilidade, para dar mais segurança para essa prova, de uma audiência híbrida. O que seria isso? A audiência híbrida seria as partes, o juiz e os advogados nos seus ambientes pessoais residenciais e a testemunha sendo encaminhada ao foro para a oitiva da testemunha no foro, ou seja, sob a tutela do Estado, junto com o servidor lá que tomaria o depoimento da testemunha, por exemplo. Existe uma tese a respeito disso. De novo, nós não estamos aqui falando de verdades absolutas, né, Gustavo? Claro. O que tem os dois problemas nessa questão da audiência híbrida que eu verifico? Quem sou eu para dizer que o juiz não pode se expor a risco, os advogados não podem se expor a risco, as partes não podem se expor a risco, mas aquela testemunha e aquele servidor que vai tomar o depoimento podem se expor a risco. Eles podem ir lá até o foro e se exporem a risco. A testemunha tem que pegar um transporte público e se expor a risco. Quem sou eu para dizer isso? E, além do que, tem a questão orçamentária, que ficou muito prejudicada pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que é a emenda do teto. O Estado, em muitos tribunais, não tem essa condição tecnológica e orçamentária para disponibilizar um tipo de aparato tecnológico desse. Para todos os juízes, né? Para todos os juízes, para todas as varas, é um gasto considerável que a gente tem que ver também. E aquela testemunha, ela pode entrar no transporte público, ela pode se expor, e o juiz não vai se expor, o advogado não vai se expor. É uma solução, na minha opinião, um pouco incompleta, me parece. Me parece uma solução meio incompleta. E isso a gente tem que ter soluções de contorno. É aquilo que eu estava falando de uns pilares das soluções de contorno.
Porque o maior problema nesse momento processual de pandemia, na minha visão, Gustavo, são as audiências de instrução, que efetivamente nós precisamos coletar a prova. Por quê? As audiências iniciais, isso é uma criatividade jurídica que veio já há muito tempo já na Justiça do Trabalho, ela pode ser suprida por um recebimento de defesa via despacho. Adotando o artigo 335 do CPC, nós fazemos essa colheita da audiência da petição inicial via despacho, nos autos, ou seja, não precisa da audiência inicial. Não é necessária. Se houver a possibilidade do acordo, as partes peticionam em conjunto e há uma possibilidade de acordo. Não há Isso esse evitaria eventual nulidade no futuro pela não realização da audiência inicial. Exatamente, exatamente. Mesmo porque essa audiência via despacho, esse recebimento da defesa via despacho, já foi até autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, dando a oportunidade para as partes, a qualquer momento, peticionarem nos autos eventual acordo. E aí nós também temos que ter uma criatividade jurídica e uma visão diferente, por exemplo, sobre as tutelas. As tutelas, elas podem ser uma forma de resolução de problemas urgentes nesse momento de pandemia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Normalmente, quando se tem uma rescisão indireta do contrato de trabalho, um pedido de rescisão ou uma dispensa imotivada e a parte não recebeu os documentos para sacar o FGTS, normalmente ela entra com a reclamação trabalhista pedindo em tutela de urgência a liberação de alvará para saque do FGTS, correto? Só que aí nós temos um problema. Existe o artigo na Lei 8.036, que é o 29B, que fala que, em matéria de liminar, não vai ser liberado o FGTS. Só que nós estamos num momento de pandemia. E aí entra uma teoria muito interessante, não sei se você já ouviu falar, que chama a teoria da derrotabilidade das normas jurídicas. O que é isso? Situação excepcional, uma situação não prevista pelo legislador quando ele fez a norma, que é uma situação, por exemplo, de pandemia, me permite, pela teoria da derrotabilidade, de eu afastar essa norma da lei do FGTS e liberar de imediato o FGTS, coisa que eu não faria no momento de situação normal de temperatura e pressão. É uma situação excepcional em que eu tenho uma prova, por exemplo, de uma dispensa, tenho um aviso prévio juntado aos autos, provando que o empregado foi mandado embora e permite ao juiz, usando dessa teoria, liberar um alvará nesse momento de pandemia. Aí pensando empiricamente, né, na produção da prova oral por testemunha. Uhum. Você, durante o ato, você observa se está tendo alguma interferência, depois, com mais calma, na hora de sentenciar também. E aí eu vou emendar com a pergunta do Vitor. Você percebendo que tem uma interferência na produção da prova, ou você comentou que ou você desconsidera ou declara a confissão naquele ponto específico? Depende de quem está depondo, né, Gustavo? Se for a parte, aquele momento em que o depoimento está contaminado, a solução jurídica processual vai ser a aplicação da confissão naquele período, naquele momento, ou se percebermos que todo o depoimento está contaminado, pode-se aplicar a confissão a toda a matéria fática. Se for a testemunha, e nós percebemos que há uma contaminação do depoimento da testemunha, a solução jurídica processual também pode ser a desconsideração completa do depoimento testemunhal. Isso aí vai depender de quem tá fazendo esse depoimento. E aí, muitos perguntam, muito tem a dificuldade, a curiosidade, por exemplo, no que fazer com a testemunha, porque todas as testemunhas e todas as partes e advogados estão naquele ambiente virtual. Eu vou pegar como exemplo a plataforma Cisco Webex, que é a plataforma que o CNJ aprovou para as audiências por exemplo, da Justiça do Trabalho. Alguns TRTs têm usado, o TRT aqui de Brasília tem usado a plataforma Cisco Webex. O que acontece? Todos aqueles participantes da audiência telepresencial entram nessa sala virtual, mas como eu não vou ouvir todas as testemunhas ao mesmo tempo, e tem aquele artigo do CPC, que se não me engano é o 456, que não permite que uma testemunha escute o depoimento da outra antes de depor, eu vou colocá-las virtualmente numa sala de espera virtual, que é chamada lobby.
nessa plataforma específica do Cisco Webex. Então, essa testemunha, ela vai ficar numa plataforma, vai ver só uma tela em branco e ela não vai poder interagir nem ouvir o que se fala na sala de audiência principal. E aí eu tenho que orientá-la. Olha, o senhor ou a senhora vai para uma sala de espera, essa sala de espera vai estar com a tela em branco, não clique em nenhum botão, principalmente nesse botão vermelho, senão você sai da sala de audiência. Se o senhor sair, o senhor entre de novo para poder se encaminhar a essa sala de espera. Então, tem todo um aparato tecnológico, que parece complicado, mas é relativamente simples, para possibilitar que a colheita da prova seja sem interferência. Olha que interessante. E aí, vocês conseguem, o magistrado, o servidor, abrir a conversa para todo mundo, o magistrado se apresenta, explica tudo, ou o servidor, o escrevente, e depois pega-se essas testemunhas e colocam elas nessa salinha de espera, e ali ela fica esperando. Exatamente. E ela não escuta nada do que está sendo tomado de depoimento dentro da sala de audiência principal. E aí também, antes de qualquer procedimento, quando se começa a audiência telepresencial, Gustavo, é importante tomar esse compromisso das partes, dos advogados, das testemunhas, para que eles, em cooperação com o juízo, que é uma obrigação de todos, de acordo com o artigo 6º do CPC, que eles se comprometam a dizer que não há e nem haverá interferência externa nos depoimentos. Esse é um compromisso importante que tem que ser registrado em ata, e isso é uma outra questão que é bom comentar também, o registro em ata. Porque desde muito tempo, tem uma resolução de 2013 do CNJ, de número 185, que fala que mesmo aquelas audiências gravadas em áudio e vídeo, olha, veja bem, em 2013 já se previa isso. Mesmo aquelas audiências em áudio e vídeo, elas têm que ser reduzidas à ata. A ata vai poder ser feita de uma forma mais resumida, se o magistrado assim entender. Por exemplo, quando for para tomar um depoimento, se o magistrado assim entender, ele não vai transcrever o depoimento como seria feito numa audiência presencial. Ele vai remeter à gravação feita. Eu, pessoalmente, principalmente nesse momento inicial, eu tenho transcrito os depoimentos como segurança na ata de audiência, porque nós podemos ter efetivamente aqueles imprevistos de perder uma gravação, de cair uma conexão, e isso é muito importante também, deixar claro para os advogados, dizer para os advogados, olha, e avisar no início da audiência, se houver alguma intercorrência, algum problema de queda de conexão, de problemas de áudio, de vídeo, que não permita a continuidade desse procedimento telepresencial, a audiência será adiada e nós vamos fazer uma nova audiência para complementar ou refazer totalmente aquele ato processual, para que não haja prejuízo. Ninguém quer que esses procedimentos sejam anulados posteriormente no tribunal. O que nós queremos é tentar dar a celeridade e fornecer a prestação jurisdicional. Cara, voltando um pouquinho no início, a gente está falando muito de prova, e você começou falando, e aí vieram umas reflexões sobre a acessibilidade, né? A dificuldade que a gente tem hoje das pessoas realmente terem acesso. Então, o procedimento para trazer segurança seria, primeiro, intima, olha, vocês querem fazer audiência virtual, as partes dizendo, sim, eu quero, aí marca. Aí vamos marcar. Se alguém fica silente. Mas aí é o tal negócio. Eu não posso partir da presunção que a pessoa aceitou pelo simples silêncio. Eu posso fazer o seguinte, diferente. Eu posso fazer, digam às partes se ela tem interesse ainda na prova oral, presumindo-se a renúncia à prova oral em seu silêncio. Ah, legal. Então, o que nós fazemos? Se a parte ela fica silente, se ela não se manifesta nos autos, eu vou presumir que ela renunciou àquela prova oral e vou fazer o processo concluso para razões finais de sentença. Veja bem, Gustavo, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. É uma fala que muitos sabem. O advogado, ele tem que avaliar, como primeiro juiz da causa, as necessidades probatórias da tese dele. Quando ele vai, até numa audiência telepresencial, normalmente as partes às vezes levam 3 testemunhas, querendo ouvir as 3 pelos mesmos fatos, tentando
corroborar e reforçar o que a primeira testemunha já disse. E testemunha não é quantidade, é qualidade. Às vezes, uma testemunha, a sua primeira, já disse o que você queria ouvir, e você chama uma segunda testemunha que desdiz tudo o que aquela sua primeira testemunha disse. E acabou. E como nós estamos num ambiente telepresencial, é muito importante que o advogado tenha esse feeling, que ele tenha essa sensibilidade de saber de quem é o ônus da prova, se a prova já está suficiente para ele ou não. Porque, efetivamente, Gustavo, a audiência telepresencial ela é um pouco mais custosa exatamente por esses problemas de conectividade, de conexão, de imprevistos. Às vezes você demora 10, 20 minutos só para colocar todo mundo na sala conectado. Então, se você tem esses problemas e ainda você tem que verificar várias telas ao mesmo tempo, no caso do juiz, é muito desgastante. Então, se as partes podem dispensar testemunhas quando já houve uma prova satisfatória para a sua tese, e aí o advogado precisa conhecer muito também do ônus da prova para ficar tranquilo na sua tese, às vezes não é necessário ouvir uma testemunha a mais. Às vezes nem é necessária a prova oral. Eu te dou um exemplo. Eu tenho visto recentemente aqui na vara em que eu atuo, que matérias que são só de direito, que não precisam da prova oral, elas saem uma sentença com cerca de 2 meses. O que eu faço? Eu recebo a petição inicial, está tudo nos conformes, mando a citação postal, a parte reclamada responde em 15 dias, depois eu abro o prazo para réplica em 15 dias, pergunto para as partes, digam às partes se têm interesse na prova oral e se têm interesse, se podem fazer a audiência telepresencial sem risco de problemas técnicos ou práticos. Elas me dizem que não precisam da prova oral, eu vou encerrar a instrução processual só com a prova documental, vou abrir prazo para as partes apresentarem razões finais, se elas quiserem, em 5 dias, apresentaram, a sentença está feita em menos de 2 meses. Olha a vantagem. Existem hoje processos muito mais céleres, quando é matéria só de matéria de direito, prova documental, do que antes da pandemia. Às vezes, um processo desse que precisava de uma audiência inicial ia sair uma sentença com 6 meses. O mesmo processo. Não, você fazer uma entrega jurisdicional em 60 dias é um mundo perfeito para todo mundo. Para o jurisdicionado, para os advogados, para os magistrados, para os servidores, para o judiciário como um todo. É o Brasil que a gente quer, né? Você conseguir fazer a entrega jurisdicional em 60, 90 dias. Por isso que o advogado precisa. Por isso que o advogado precisa ter essa confiança do que provar. E, às vezes, a prova, como o processo de trabalho é muito pautado na oralidade, às vezes a prova documental é muito desvalorizada. E, às vezes, é uma prova boa. E pode ser aproveitada para efeito de celeridade, às vezes até para o advogado conseguir a prestação jurisdicional que ele queira. Ou que ele não queira, mas que ele possa recorrer de imediato para o tribunal. Marcos, que aula! Isso aqui os advogados, os magistrados... essa nossa conversa vai ficar gravada, tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube. Se você me autorizar, claro. Uma aula. E assim, eu estou efervescente nas perguntas aqui. Você falava do advogado, e aí eu estou pensando... Vamos pensar primeiro no advogado. Como é que os advogados estão recebendo essa novidade da prova, de produzir prova virtualmente? Eles estão gostando, não estão gostando? Tem no número dos casos aceitado? Como é que eles estão lidando com isso? Isso tem gerado, foi uma ótima pergunta sua, Gustavo, porque isso tem gerado muita resistência, inclusive entre os advogados dos reclamantes, não só dos reclamados. Isso tem gerado resistência dos advogados de ambas as partes. E essa resistência, muitas vezes, é injustificada quando há uma possibilidade de fazer essa prova, condições técnicas e práticas de fazer essa prova. Porque nós estaríamos num ambiente virtual, mas fazendo aqueles mesmos procedimentos que faríamos presencialmente. E aí é muito importante dar segurança para o advogado. Por exemplo, o juiz sempre disponibilizar o contato da vara antes da audiência. Disponibiliza o contato da vara, porque qualquer intercorrência, o advogado pode ligar na vara e o juiz vai ficar sabendo. E o juiz, com cautela e transparência, aquilo que eu falei de cautela e tolerância, um dos pilares que eu mencionei no início, de ter a cautela
e tolerância de adiar esse procedimento, adiar a colheita dessa prova, porque nós estamos aqui num ambiente que gera resistência pelo desconhecido. Eu lembro quando entrou o PJE alguns anos atrás, houve uma resistência enorme dos advogados. Eu conheci advogados mais antigos, mais experientes, que quiseram se aposentar. Não vou mexer com isso, eu não tenho condição de mexer com isso. E hoje nós sabemos que o PJE é como se fosse mexer numa internet bank, num procedimento, numa plataforma normal. E que se não fosse o PJE, hoje quase 100% dos processos estão digitalizados, como nós faríamos nesse momento de pandemia? Aí sim que nós estaríamos completamente parados. E o PJE, ele diminui até o abstentismo, né? O servidor, ou o magistrado, o próprio advogado, às vezes ele está com alguma, sei lá, quebrou o pé, quebrou a mão, não consegue deslocar, mas ele consegue trabalhar de casa. E não fosse o PJE, durante a pandemia, a gente estaria com o judiciário parado já há quase 5 meses. Né? O PJE virou. E a economia também, né, Gustavo? A economia do trânsito, a economia, é lógico que tem todos os efeitos negativos. Nós somos seres sociais e sermos impedidos de viver em sociedade está gerando muita angústia a todos, mas o fato é que existe uma economia, existe uma comodidade. Os advogados agora podem fazer sustentações orais de segunda instância, por exemplo, sem sair de casa. Isso está gerando até, eu fiquei sabendo aqui, pelo menos no tribunal da 10ª região, existe um aumento no número de sustentações orais pela facilidade. E a gente acha que realmente as pessoas não têm acesso, e realmente não têm, mas eu fiquei sabendo de uma colega lá do Rio de Janeiro, que ela pesquisou e diz que entre essas operadoras de telefonia mais conhecidas, Oi, Claro, todas essas, eles falam que com uma recarga de cerca de R$ 10 em um celular, uma parte ou uma testemunha pode fazer uma audiência telepresencial de 3 horas nessa plataforma Cisco Webex. E isso foi pensado nesse sentido. E se for pensar, Gustavo, R$ 10 seria o que a parte ou a testemunha gastaria no transporte público para chegar no ambiente físico do Passagem de ônibus em Belo Horizonte são R$ 5. Uma para ir, uma para voltar, R$ 10. Exato. Ou se vai de moto e paga um estacionamento, vai pagar R$ 10 fatalmente. Exatamente. Com todos os percalços e riscos do momento pandêmico que a gente está vivendo. Então, existe a possibilidade, o judiciário está aberto para fazer, tem que ter a boa vontade, mas também tem que ter a boa fé. A pessoa que está imbuída da má fé, infelizmente, ela vai estar imbuída da má fé no ambiente presencial ou telepresencial. E isso vai ter que ser verificado. E sendo verificado, a pessoa está sujeita a todas as penalidades, tanto processuais como extraprocessuais. Os advogados têm tido alguma restrição. E os tribunais? Já tem chegado aos tribunais demandas envolvendo questionamentos da audiência virtual, seja nulidade, seja possibilidade ou não de se produzir uma prova. Já deu tempo dos tribunais se manifestarem sobre isso? Você tem notícia dos tribunais já se manifestando sobre isso? A questão ainda é muito nova, né, Gustavo? O que existe Novíssimo. mais, o que existe mais é o temor prévio. Temor prévio que muitas vezes se mostra injustificado. Como eu disse antes, é uma audiência realmente mais cansativa para todos. Uma audiência que normalmente nós gastaríamos 1 hora, nós estamos gastando o dobro de tempo, nós estamos gastando 2 horas. Por quê? Por conta das intercorrências da tecnologia, da possibilidade de todos colocarem-se dentro da sala. Outro dia eu estava fazendo uma audiência telepresencial, estava tomando o depoimento da testemunha, estava tudo ok, e de repente a testemunha parou de me ouvir, parou de ouvir o que estava na sala. Mas nós o escutávamos. E aí entra a criatividade judicial também, né? Pedi para minha secretária de audiência, que estava como organizadora da sala, mandar as perguntas via chat, que ele conseguia ver. Então, a testemunha conseguia falar e nós conseguíamos ouvi-la e as perguntas eram lidas através do chat. Só que é uma situação de intercorrência da tecnologia. Isso tudo demanda tempo e gera um desgaste, que não teríamos na audiência presencial. Mas a audiência transcorre da mesma maneira que transcorreria numa audiência presencial. Nós temos que fazer valer a regra processual do razoável duração do processo.
Agora, eu preciso, na minha concepção, e isso com todo respeito a todas as outras partes que pensam em contrário, advogados, colegas, que isso tem que ser consensual. Eu não posso presumir que a pessoa tem condição, não posso que ela tem todas as condições, ainda mais na realidade do Brasil que nós vivemos, Gustavo. Nós sabemos que o acesso da inclusão digital é muito difícil, é muito complicado. Quando a gente fala nessa aceitação comum, né, de ambas as partes e tudo mais, eu estou imaginando que os reclamados possam estar se utilizando da não aceitação da produção de prova via audiência virtual para fazer com que o processo dure mais. Isso na prática tem acontecido, não tem acontecido? Olha, Gustavo, o que eu tenho visto é que tanto os reclamantes, tanto os advogados dos reclamantes como os advogados dos reclamados estão com a resistência de ambos. Tem processos que, inclusive, o reclamado quer produzir a prova oral e não tem objeção com a audiência telepresencial, mas o advogado reclamante tem. E pode ser uma situação efetivamente que ocorra. É claro, agora temos que ter um pouco de razoabilidade também. Se você me pegar uma audiência telepresencial e eu questiono as partes a respeito da capacidade técnica ou prática para fazer essa audiência presencial, e a parte reclamante fala que, ok, eu posso fazer audiência telepresencial, eu me responsabilizo pela parte técnica e prática, e a outra parte, uma parte reclamada, que é uma Apple, ou uma IBM, ou uma Google, fala que não tem condições, aí foge da razoabilidade. Foge da razoabilidade. Isso nós também temos que, se formos instigados pela parte teoricamente prejudicada com a postergação no tempo, isso vai poder ser feito, ser averiguado, se houver prova ou houver condições de nós verificarmos que a parte que se recusa tem efetivas condições, aí poderíamos eventualmente marcar. Mas, de novo, vamos nos sujeitar a um procedimento, eventualmente, de nulidade processual por cerceamento de ampla defesa e contraditório. É um risco que nós corremos. Por isso que eu sempre tenho a tendência de que essa audiência seja consensual, para que as partes se responsabilizem junto com o judiciário de construir o ato processual, como está previsto no CPC. Você mencionava sobre a resistência dos advogados com mais tempo de carreira ao PJE. Eu imagino que isso deva estar acontecendo agora também. Eu até estou usando o termo audiência virtual. O termo técnico mais correto seria audiência telepresencial. Telepresencial. Normalmente está sendo utilizado nas portarias, etc., nas resoluções dos conselhos superiores como telepresencial. Então, nessas audiências telepresenciais, eu imagino que os advogados também, com mais tempo de carreira, mais antigos, estejam tendo um pouquinho mais de restrição. Isso também reflete nos magistrados, né? Você é jovem, os advogados com pouco mais tempo de carreira, talvez aqueles que já estão nos tribunais superiores, ou até em primeira instância, tem se percebido não vou dizer uma dificuldade, mas uma relutância um pouquinho maior em começar por receio de não fluir legal, ou o judiciário, como um todo, quase que homogeneamente, tem conseguido atender essa demanda independentemente dessa questão de idade, de restrição ou não. Eu tenho percebido esforços, inclusive do CNJ, do STF, do TST, dos tribunais de justiça, em colocar para rodar, em fazer acontecer. Gustavo, é claro que cada um tem uma posição, mas o que eu percebo entre os colegas é uma grande preocupação em fazer o processo caminhar. E aí, aquelas soluções de contorno que eu tenho falado para você. Existem muitas soluções de contorno, inclusive naquelas audiências, naqueles casos, naqueles processos em que não é necessária a prova oral. Onde não é necessária a prova oral, como eu te disse, a gente, inclusive pensando nos prazos em dias úteis do artigo 775 da CLT, nós conseguimos fazer uma sentença em 2 meses. Isso é ótimo, é ótimo para todos, gera economia para todos. E, de novo, voltamos à questão. O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele que vai avaliar se é necessário uma prova oral,
se a prova documental dele é suficiente. Então, nós temos meios de fazer o processo caminhar até para marcação, eventualmente, de perícias. Às vezes, a perícia precisa ser feita e, nesse momento de pandemia, enquanto o processo não tem as audiências presenciais e as partes não se dispuseram a fazer uma audiência telepresencial, a perícia pode ser feita, a perícia pode ser concluída antes da audiência física ou telepresencial de instrução. Então, o que nós temos visto é boa vontade. Boa vontade existe. Nessa sistemática, eu estou entendendo da viabilidade de termos o magistrado na sua casa, os advogados em suas casas, as testemunhas em suas casas, as partes em suas casas, os servidores em suas casas. Quer dizer, além de tudo, a gente pode imaginar uma redução de custos absurda para o Estado. Porque é possível fazer uma audiência agora com todo mundo em casa. Sim, é possível fazer. Agora, também tem o custo da processual também. Como eu te disse antes, essa audiência telepresencial ela é uma audiência mais custosa para ser feita. Então, às vezes, nós poderíamos fazer 4 audiências de instrução num dia, provavelmente nós não vamos poder fazer 4 audiências de instrução no mesmo dia, por conta dessas intercorrências da tecnologia. Agora, nós podemos ganhar tempo em outras situações. Além da economia que você já mencionou aí, inclusive para as partes e advogados, mas nós também temos economia de tempo naqueles processos que não é necessária a prova oral. Nós podemos tramitar um processo em 2 meses aproximadamente, em que não se produz prova oral, a matéria é só de direito. Mas a questão da economia é algo que também gera um impacto, mas, como disse antes, nós somos seres sociais, né, Gustavo? Nós somos seres sociais e o processo do trabalho, inclusive para benefício da conciliação, é muito bom a questão da oralidade, né? Da presença do convencimento presencial. É mais fácil você convencer, às vezes, um acordo que está para sair presencialmente com a interferência física do juiz, do que se for uma questão telepresencial. Nós temos os Sejusques, que são os centros de conciliação da justiça, que estão fazendo um trabalho incrível, telepresencial de conciliação. Só que, como há essas intercorrências de tecnologia, eles não estão fazendo na quantidade que fariam se fosse nas audiências presenciais. E isso está sendo compensado. Pelas soluções de contorno. Agora, tem uma questão muito importante também, Gustavo, porque quando nós fazíamos essa audiência presencial, normalmente o juiz na audiência presencial, ele recebe a defesa naquele momento e ele resolve uma série de questões, ele saneia o processo, ele marca a perícia, ele vê se as partes vão produzir a prova oral ou não, ele já faz tudo ali naquele momento. Agora, todas essas providências vão ter que ser feitas intra-autos. E isso demanda um trabalho interno dos servidores muito maior. E pelo fato dos advogados não estarem muitos em presença, em audiência, no foro, eles estão peticionando. E isso aumentou a quantidade de trabalho dos servidores de uma maneira exponencial. E eles tiveram que gerar novos conhecimentos. Por quê? Porque também no momento da pandemia, houve uma enxurrada de novas regras e atos normativos e medidas provisórias que todos nós tivemos que nos adaptar e conhecer como se tivéssemos mestrado naquela matéria, inclusive no que tange aos procedimentos telepresenciais, que nós todos estamos aqui aprendendo juntos, né? Mas com todos esses benefícios, malefícios, dificuldades, você entende que a audiência telepresencial veio para ficar? Passada a pandemia, ela vai se tornar uma realidade? Ou o novo normal que as pessoas gostam de mencionar? Ótima pergunta, Gustavo. Eu acho que sempre vai haver a preferência, pelo menos por enquanto, pelo contato humano, pela atividade presencial. Mesmo porque nós lidamos com um público que tem dificuldades de acesso à internet, tem dificuldades de acesso à tecnologia, se tem o acesso, às vezes não sabe manusear uma plataforma, e
a audiência telepresencial ela veio para ficar em algumas situações excepcionais que vão ser muito úteis, inclusive para a economia de tempo e dinheiro do judiciário e das partes. Vou te dar um exemplo que já era feito antes da pandemia, que era a tomada de depoimento de presos. Normalmente, quando um preso, que é parte ou testemunha, ele vai prestar um depoimento na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, precisa de todo aquele aparato policial, de escolta, de gasto do Estado para fazer o traslado do preso da penitenciária ou da carceragem até o local do foro. Veja o gasto e o risco. Nós já tivemos casos de presos que escaparam durante as audiências que eles foram levados presencialmente para o foro. Nós podemos fazer essa audiência telepresencial, mesmo depois do retorno da pandemia, desse período de pandemia, nós vamos continuar podendo fazer essas audiências telepresenciais diretamente com a penitenciária, sem gasto para o Estado. Um outro exemplo, às vezes você vai tomar um depoimento numa carta precatória ou até carta rogatória. Às vezes a gente vai tomar um depoimento de uma parte que está no exterior, de uma testemunha que está no exterior. Imagina o gasto e o dispêndio de tempo para conseguir uma carta rogatória. Nós podemos fazer isso tudo agora com audiência telepresencial, sem dificuldades. Nós não precisamos emitir uma carta precatória para um colega de outra região fazer uma tomada de depoimento e aquele colega não vai julgar aquele processo. Então, seria muito mais útil para as partes que o juízo deprecante faça ele mesmo a tomada do depoimento via telepresencial, economia para todos, economia de tempo para o processo. Então, acho que isso vai ficar, sabe, Gustavo? E nesse período imediatamente posterior ao retorno presencial, que, se Deus quiser, vai estar em breve, vai acontecer, eu acho que alguns procedimentos, nesse primeiro momento, eu acho que vai acontecer. Por exemplo, essa tomada da petição inicial, sem necessidade de fazer audiência inicial. Vamos já tomar a defesa por despacho, pelo menos nesse primeiro momento. Por quê? O que está ficando represado, Gustavo? Pelo menos na Justiça do Trabalho. Audiências de instrução. Nós precisamos botar, quando houver o retorno das audiências presenciais, todos esses processos em que as partes não quiseram audiência presencial, seja por dificuldade técnica, seja por dificuldade prática, nós vamos ter que botá-los para pautá-los. E aí, a preferência vai ser as audiências de instrução. Essas audiências iniciais e de encerramento, elas podem ser feitas intra-autos, pelo menos nesses primeiros meses depois do retorno da pandemia. E isso vai para ficar por alguns meses, pelo menos. Gente, eu estou conversando aqui, já no finalzinho, com o doutor Marcos Uliodani, juiz do trabalho do Distrito Federal, e que está dando para a gente uma aula sobre audiência telepresencial. E a gente está aprendendo muito. Esse vídeo aqui, gente, precisa ser compartilhado com as pessoas, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas que eu estou expondo aqui, muitas perguntas que eu estou colocando aqui, muita gente está tendo, porque tá tudo muito novo. E o que é novo traz medo, né, Marcos? É natural que a gente tenha medo daquilo que é novo. Eu queria que você repetisse para a gente, fazendo favor, nesse finalzinho, daqui a uns 5, 6 minutos no máximo, o Instagram deve derrubar a gente. Aqueles pilares que eu achei bem interessante. Os pilares da audiência telepresencial. Eu acho legal a gente guardar, você que é operador do direito, você que é magistrado, que é promotor, que é defensor, que é advogado, ou que é estudante. Eu achei muito interessante. Os pilares da audiência telepresencial. E são os meus pilares, tá, Gustavo? Não quer dizer que sejam certos. Mas é uma construção acadêmica muito importante, muito relevante. Porque é tudo muito novo e a gente carece de construções acadêmicas para poder compreender tudo isso. Eu achei sensacional. Não sei se você já escreveu algum artigo, um texto sobre isso. Eu achei a questão dos pilares sensacional. Pois é. Então, o que eu acho, Gustavo? Eu acho que temos 6 pilares tanto para o antes, como para o durante, como para o depois nas audiências telepresenciais. Primeiro, avaliação da inclusão digital no Brasil. Ter consciência da realidade brasileira, que nem todos têm acesso às plataformas, nem todos têm acesso à tecnologia, nem todos têm acesso à internet banda larga, e isso tem que ser considerado. Segundo, princípio da cooperação processual, que está no artigo 6º do CPC, boa-fé processual, lealdade processual. A partir dessas premissas boas, que as partes e testemunhas estão imbuídas, e os advogados também, em fazer o processo andar de maneira leal e com boa-fé. Terceiro,
princípio da razoável duração do processo e as soluções de contorno. Nós temos que fazer o processo andar, seja pela audiência telepresencial, se ela não for possível, nós vamos justificar e fundamentar nos autos, mas nós podemos ter tutelas de urgência para os casos mais urgentes, com a teoria da derrotabilidade das normas jurídicas, se for necessário, para entender esse momento da pandemia que é excepcional. Número 4, cautela e tolerância. Entender que intercorrências podem haver nas audiências telepresenciais e nós temos que, em todas as ocasiões, garantir a ampla defesa e o contraditório dentro da razoabilidade. É lógico que nós não podemos cair na malícia, mas se as coisas efetivamente ocorreram por interferência tecnológica, garantir às partes que aquele ato seja refeito ou seja complementado em uma outra ocasião sem qualquer nulidade processual. Número 5, segurança e credibilidade da prova. Saber que a audiência está sendo gravada, tomar o compromisso das partes e advogados quando eles adentram a sala de audiência presencial e das testemunhas também, que não vai haver interferência na colheita da prova, não vai haver interferência externa. E, se houver, aplicar as sanções cabíveis, seja de maneira endoprocessual, seja de maneira extraprocessual. E número 6, que é o mais importante, que galvaniza todos esses pilares que eu falei, Gustavo, que é a manutenção da saúde. Nós temos esse momento excepcional de pandemia, em que os tribunais estão sendo muito sensíveis para evitar o atendimento presencial nesse momento, para evitar o aumento da curva epidemiológica, porque nós, sem saúde, nós não podemos fazer nada. Nós temos que ter essa preocupação, porque a pandemia toca a todos de maneira indistinta e nós não sabemos as consequências. São esses os pilares que eu montei aqui para a gente tentar fazer o processo andar e utilizar a audiência telepresencial como um procedimento natural da vida, como uma nova forma de ver o processo do trabalho, o processo em geral, para que nós chegamos na prestação jurisdicional, que é o objetivo de todos. Sensacional. Que aula, cara. Que aula. O tempo passou, eu nem vi. Cara, te agradeço muito por você estar aqui com a gente, por você ter, né? Há muito tempo eu estava namorando, te convidar, falei assim, agora eu vou convidar o Marcos, está na hora. Até porque agora ou vai ou racha a questão da audiência virtual, ela vai ter que acontecer, né? O judiciário não voltou, né? A gente não tem saído. Eu queria, nesse finalzinho, só que tem muito aluno assistindo, muito advogado que está começando, ex-aluno e tal. O Marcos, gente, é super jovem, justo trabalha em Brasília, mas foi advogado concursado no Banco do Brasil, quer dizer, uma carreira... Caixa desculpa. Uma carreira meteórica, um exemplo mesmo. Eu queria que você desse uma palavrinha de incentivo para o pessoal que está começando no direito aí para gente, para eles não desistirem, para eles perseverarem. E aí eu já me despeço, não sei se vai dar tempo da gente falar depois. Eu agradeço muito, valeu demais. Depois eu vou marcar outras conversas. Cara, uma aula espetacular. Eu queria essa palavrinha de incentivo para quem está começando no direito. Olha, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que, para você, a gente está sempre à disposição. Agradeço as pessoas que estão assistindo, tiveram paciência de assistir até agora. E o incentivo do direito é o incentivo de qualquer profissão. Se você tiver uma dedicação, uma paixão, e eu lembro muito do Confúcio, e se você não quiser lembrar do Confúcio, você lembra de um personagem mais pop que você gosta, que é o Rocky Balboa, no sexto filme dele. Ele fala o seguinte: olha, o mundo é um lugar muito difícil, mas se você aprender a levar as pancadas da vida e levantar quando você levou as pancadas da vida, aí sim você vai construir a vitória. A vitória não está na vitória, no dia que você consegue a vitória. A vitória é construída quando você leva as pancadas da vida e depois se levanta. É isso que faz a diferença. Você pode ser o tocador da caixinha de fósforo, mas se você for o melhor tocador da caixinha de fósforo, você vai ter seu lugar no mercado e você vai ser valorizado. Porque eu sei que muita gente no direito só precisa de uma chance. E às vezes essa chance ainda não veio, mas ela vai vir se você se dedicar. Eu fiz muitos concursos para magistratura, eu não sei nem quantos foram. Foram muitos. E só para você ter uma ideia, eu fiz 9 provas de sentença de concurso de magistratura. Ou seja, fui para a terceira fase 9 vezes. Mas hoje eu consegui o sonho que eu sempre persegui. E isso vale para todos que estão na carreira do direito. O direito é muito bonito, desde que você goste e você tenha a vocação e goste de ler. Cara, espetacular, sensacional. O Pedrão tá vindo e o Pedrão
vai ser um cara privilegiado por ter um grande pai, um grande homem e um grande exemplo. Você é um cara que eu tenho aqui no coração e espero que em breve você possa estar aqui em Belo Horizonte ou a gente possa estar em Brasília para a gente tomar uma junto e poder saborear a vida. E eu te falar que eu tenho muita que te agradecer, né, Gustavo? Que você fez o prefácio do meu último livro. É um agradecimento a um profissional de coragem que você é autêntico e que fala o que pensa. Às vezes a gente precisa muito de pessoas como você. Às vezes não, sempre. Agradeço muito a oportunidade e agradeço a paciência de todos que nos assistiram. Sensacional. Cara, beijão, fica com Deus. Um final de semana, um feriador iluminado aí. Um abraço para os filhos e para a Flávia. Obrigado. Tchau, tchau.